Confira o quadro de entrevista com o tema: A oração tem algum impacto positivo na saúde? É bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, com a nossa entrevista, falando sobre os efeitos da prece sobre a saúde, Dr. Marcelo Garcia Collin. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá aos nossos espectadores. Exatamente. Marcelo, há algo que a ciência possa afirmar dos efeitos da prece sobre o corpo? Aí você fez a pergunta correta. Nós estamos falando sobre o que a ciência afirma como um todo. Porque, por mais surpreendente que possa parecer essa minha afirmação, num primeiro momento, quando a gente olha os efeitos da prece sobre a saúde especificamente, nós vamos olhar um estudo. Entramos lá no site de busca efeitos da oração sobre a saúde. A resposta é nenhum efeito. Não tem estudos acerca desse assunto, Marcelo? Que Existem, comprovem o efeito da prece? vê que interessante, existem muitos estudos a respeito e o resultado que eles dão frequentemente é que não faz diferença para a saúde de uma pessoa se ela ora ou não. Mas daí nós temos que entender um pouco o que esses estudos estão perguntando, Então, o que eles estão vendo. explique para a gente, Então, porque há uma ideia de que, efetivamente, a prece, ela gere benefícios para quem ora. Exatamente, a intuição diz isso para Sim. nós, né, que orar faz bem para a nossa saúde. Mas então vamos entender como é que eles fazem os estudos científicos. Então eu pego assim um grupo de 5.000 pessoas, acompanho elas durante 10 anos. Vejo se elas tiveram câncer, vejo se elas tiveram infarto, vejo se elas têm problema no estômago. Olho, vou acompanhando a saúde delas. Ao final eu pergunto quem ora, quem não ora desse grupo. E daí quando eu olho eu vejo que as doenças se distribuem de mais ou menos de maneira igual entre as pessoas que oram e as pessoas que dizem que não têm o hábito da oração. Mas isso me levou a pensar, eu como pessoa religiosa e também estudioso da saúde, mas será possível que a saúde não faça, que a oração não faça nenhum efeito sobre a saúde? E daí eu fui ler algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, que a pessoa ter esperança com relação ao futuro dá muito impacto na saúde. De fato, tem um estudo muito curioso de um chinês chamado Pong, que atua nos Estados Unidos, Sim. que olhou pessoas que sofreram infarto agudo do miocárdio. E eles viram que a chance de uma pessoa infartar tem tanto a ver com a saúde dela nos parâmetros habituais. O que a gente vê normalmente? Como é que anda a pressão, como é que anda a diabetes, como com o sentimento de ter esperança com relação ao futuro. O que o Pong viu? Que se a pessoa se sentisse desesperançosa, sabe aquele momento que a pessoa não está se sentindo bem, está achando que as coisas não dão certo na vida, a chance dela ter um infarto é tão grande quanto se ela tivesse a pressão descontrolada, a diabetes descontrolada, quando se ela tivesse esses parâmetros de saúde descontrolados. E daí, é claro que isso me levou a pensar um pouquinho, porque eu sou uma pessoa que oriento as pessoas a orarem. Perfeitamente. Porque esperança tem alguma coisa a ver diferentemente do que das reações orgânicas de maneira geral. Perfeito. E a gente tem que pensar assim, por que a oração das pessoas não está deixando elas esperançosas, então? É isso que eu fiquei pensando comigo. Que tipo de oração as pessoas dizem que fazem, se isso não dá a elas mais esperança com relação ao futuro? A impressão que eu tenho é que muitos de nós oramos quando as coisas estão bem, quando está tudo bem. Então é fácil a gente dizer que a gente é religioso, que a gente acredita em Deus, que a gente tem fé, quando as coisas estão indo bem. E daí a gente entra numa oração que tem muito mais a ver com mecanicismo do que com um movimento de sentimentos. Então, que eles viram que o que mais impacta na saúde são os sentimentos que a gente consegue desenvolver nos nossos hábitos. Mas não seria um contrassenso, porque, em tese, o que se imagina é que a oração levaria ao despertamento desses sentimentos, dessas emoções melhoradas. Então, a gente não poderia concluir que a oração, ela efetivamente gera resultados positivos para o campo da saúde? Não es- Perfeito. Isso é uma extrapolação. E eu acho que essa Extrapolação, né? extrapolação, cientificamente falando, ela é muito válida. Mas daí nós precisamos entender como é que a oração vai gerar esse sentimento de esperança, esse sentimento de fé, essa atitude positiva diante das dificuldades. Então nós não estamos falando aqui de uma oração que é uma oração qualquer. Se eu pegar Ok. uma prece que está escrita e ficar repetindo ela interminantemente,
sem buscar entender as palavras, sem botar nenhum sentimento, essa oração não faz efeito sobre a minha saúde. Uma mera repetição de alguma coisa não faz. Então eu tenho que entender que para que eu consiga efeitos positivos, a minha prece tem que me permitir dar esses passos na direção de um sentimento mais elevado. Tem que alimentar isso em mim. Simplificando o seu esclarecimento, então, é dar qualidade para o pensamento, é colocar emoção, é isto, Marcelo? Isso é um verbo, assim, um lema que a gente usa muito. O importante não é orar muito, é orar bem. O importante não é a quantidade ou a beleza das palavras que a gente põe, mas os sentimentos que elas movimentam dentro de nós. Frequentemente, por isso que Jesus falava das crianças, por exemplo, né? dúvida Veja as nenhuma. crianças, porque elas põem tudo sentimento no que elas falam, elas não estão fazendo por uma formalidade. Então a oração não depende de forma, ela depende de fundo, de conteúdo para trazer, daí sim traz saúde. Marcelo, a gente está falando da oração em benefício próprio. E orar em benefício dos outros. O mecanismo é o mesmo, o efeito é diferente, o efeito é o mesmo. Como é que a medicina vê esse processo quando a gente se movimenta em relação a outras criaturas? Porque é natural que a gente tenha as demandas próprias, metabolize as emoções de acordo com as nossas necessidades ou, eventualmente, até por conta das nossas enfermidades. Mas para os outros? O termo prece intercessória também foi criado como um termo médico nesse sentido. É um tipo de Certo. terapia, fazer uma prece intercessória em favor de alguém. Existem alguns estudos que tentaram abordar a prece intercessória, com resultados assim, não são, digamos, de um rigor técnico-científico alto, mas uns resultados interessantes. Então eles pegaram num departamento de Michigan, um departamento de emergência de Michigan, e fizeram o seguinte: eles pegaram os prontuários das pessoas e aleatoriamente colocaram para um grupo que estava sentado orando por aquelas pessoas. E daí foram ver qual o resultado que a prece poderia dar por essas pessoas. E eles viram que as pessoas cujos prontuários iam para o grupo de oração, aquele grupo que tinha o hábito de fazer esse trabalho, que no centro espírita é chamado de trabalho de irradiação, frequentemente, as pessoas que recebiam essas orações, elas requeriam menos remédio para a dor. Então, para controlar a dor delas, não precisava tanta medicação quanto para aquelas pessoas que não recebiam oração. Passavam menos dias hospitalizadas e tinham menos incidência de infecção na saída do hospital, infecção hospitalar. Então, são resultados bastante robustos. Né? Perfeito. E agora, era um grupo que era um grupo dado à oração, era um grupo de religiosos que conseguia mobilizar sentimentos. Então, esses sentimentos, acho que é correto a gente pensar, que não faziam bem só para eles, mas eram capazes de ser transferidos aos demais. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo, continue conosco e retornamos em seguida na entrevista com Marcelo Colling. Voltamos com a segunda parte da entrevista. Estamos falando sobre o impacto da oração na saúde. Fique conosco. Olá, retornamos com a nossa entrevista. Antes de conversarmos novamente com Marcelo, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, direcione-a ao nosso programa. contato@avidaemfoco.com.br. Marcelo, estamos falando do efeito da prece sobre a saúde das pessoas. O Espiritismo, o que é que ele orienta? Ele diz que a prece é salutar? Qual é a posição da doutrina espírita acerca dessa questão? Como todas as religiões, o Espiritismo também recomenda a oração como esse meio de nós nos conectarmos ao Criador. O Espiritismo entende, é claro, que nós estamos todos num sistema universal, que existem pessoas que estão acima, ajudando-nos nesse processo, e a oração é uma maneira de nos conectarmos com eles. Seriam os espíritos, é isso? Nós De ordem temos- superior? Nós temos espíritos desencarnados, que não estão com o corpo, alguns já estão mais adiantados que nós, outros menos, e estamos todos conectados. E temos Deus fora desse circuito, que o Espiritismo entende Deus não como um espírito muito bom, mas como realmente o criador de tudo. Sim. E a prece também vai nessa ideia da conexão com Deus. Então você veja que o Livro dos Espíritos, que é o primeiro dos livros da doutrina espírita, quando ele fala das leis morais, na sua terceira parte, ele põe uma lei de adoração.
onde é tratado a respeito da oração e desse nosso contato com Deus. Porque a gente está reforçando um pouco isso, que algumas pessoas acham que o Espiritismo não recomenda a oração, que o Espiritismo dá as costas à oração, porque a lógica não permite essa relação com a oração. Não, a oração pode ter tudo a ver com a lógica, Sim. o pensamento, a racionalidade, conforme a doutrina pressupõe. Agora veja que legal, uma mensagem de Joana de Ângeles. Por sinal, a primeira mensagem que eu li foi marcante para mim. A primeira vez que eu peguei um livro espírita e abri, eu lembro bem, o livro se chama Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, espírito, pelo médium Divaldo Franco. E eu abri e tinha sobre o hábito da oração. E ela dizia assim: faz da oração um hábito na tua vida. E quando já tiverdes a oração como um hábito na tua vida, aí o que ela diz? Ora mais ainda. Nossa. De modo que enquanto você não estiver concentrado em alguma coisa, tentando resolver um problema específico, você naturalmente busque esse sentimento de oração, esse estado de conexão com a espiritualidade maior. Então, orar não tem limite, né? Nós devemos orar muito, orar bem e buscar adquirir esse hábito. O Espiritismo nos recomenda que diariamente nos esforcemos para orar mais e melhor. A partir disso, a gente pode concluir, então, que a prece tem alguma função na vida das criaturas, Marcelo? Sem dúvida. Sob a ótica da doutrina espírita. Sim, olhando, a prece é esse nosso momento do contato com o Criador. Esse é o momento em que nós abrimos as portas do nosso coração e deixamos-nos inundar desse sentimento. Você vê que a prece, ela é talvez a quintessência mesmo, a coisa mais sutil da vida religiosa de uma pessoa. É a hora, porque religião é aquela ideia do religare, né? que pressupõe que nós vamos nos conectar com Deus. E é o momento da prece, talvez o momento mais sublime na vida religiosa, nessa nossa vida espiritual. Então a oração é essa hora de nos conectarmos a um manancial infinito de energia. Eu costumo falar para as pessoas, inclusive para os meus pacientes no consultório, que nós não temos como superestimar os efeitos da oração. Né? Tudo que a gente pense da oração, a oração pode ser isso e pode ser mais. Porque a oração nos abre aí diante um universo de possibilidades. Tem um persa chamado Sufis Ferdowsis que dizia que nós somos como pessoas que morremos de fome à beira de armazéns, porque nós não sabemos como abrir as portas dos armazéns. E a oração que nos permite abrir essas portas e nos refazermos energeticamente o tempo todo. Então, Marcelo, diante disso que você está nos falando, o que é que a gente busca na prece? Pedir? A gente nunca esquece de pedir. Né? Quando as coisas estão apertadas, a gente lembra até de orar. Aí eu lembro de orar. Quando a coisa está complicada, meu Deus, me ajude a solucionar essa minha situação. Mas a prece, é claro que pedir faz parte da oração. E o que pedir? O que pedir é um desafio, porque muitas pessoas querem pedir para ganhar na Mega Sena, querem pedir para arrumar um namorado, querem pedir para passar no vestibular. Não que não possa pedir essas coisas, porque faz parte o pedir. Mas a gente vai aprendendo com o tempo o que pedir, porque a gente não pode pedir para que as coisas sejam resolvidas por nós. Então, eu acho que o que é mais maduro da nossa parte, quando a gente entende a nossa missão espiritual, que nós não estamos aqui na Terra por acaso, a gente não pede que solucionem os nossos problemas. Nós pedimos meios, forças. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prescrição nesse sentido. Ele diz assim: pedi sempre coragem para enfrentar as dificuldades, não para que as dificuldades vão embora, mas para que a gente consiga encarar as dificuldades e superá-las. Paciência, porque tem alguns problemas que ficam conosco e são difíceis de serem superados. E fé. Fé para que a gente se mantenha persistente nesse nosso caminho. Essa questão da fé é um elemento fundamental. Acredito que todas as religiões, elas desaguam nesse processo, né? Muito embora a fé é um elemento de conquista muito particular e está associado naturalmente ao estágio evolutivo do espírito. Marcelo, o que a doutrina espírita fala acerca da prece? Ela pode mudar as provações da criatura? Pode. Isso que é chocante, assim. Nós chegamos na vida normalmente com uma programação. Todos temos uma programação e conforme a gente vai caminhando na nossa vida, a gente vai fazendo pequenos ajustes na nossa programação. E sim, uma prece feita com unção,
uma prece feita com devoção, uma prece feita com entrega, é capaz inclusive de mudar o curso e às vezes até reformular todo um planejamento. Porque existe um planejamento, mas não há inflexibilidade da parte da providência divina nesse sentido. Então, no momento de prece, na hora que a gente se entrega mesmo, se oferece, se coloca à disposição, às vezes as coisas mudam. Até a nossa própria desencarnação poderia já estar programada, mas no momento, com uma prece, com uma entrega da nossa parte, o nosso reafirmar de um compromisso pode fazer até que nós recebamos extensões no próprio tempo de vida. Então, você me pergunta se a prece é capaz de trazer saúde, a prece é capaz, de fato, de prolongar a nossa vida. Por isso que nós temos que fazer, você dizia da relação da prece com a fé, a prece é um exercício de fé. É na prece que a gente exercita a nossa fé. É claro que quando a gente não tem muito hábito, a prece pode parecer uma coisa um pouco artificial naquele momento. Às vezes a gente até tem que decorar algumas palavras para ir ganhando um pouco de intimidade. Com o passar do tempo, aquilo vai se tornando uma coisa natural na nossa vida. Mas não é só para pedir. Eu preciso fazer esse adendo. A prece deve ser também uma fonte para nós de gratidão. Nós devemos agradecer a Deus quantas coisas que nós temos. E a prece também pode ser de louvor. É o momento que a gente se entrega, se coloca aos pés de Deus e diz: Deus, se você quer essas coisas para mim, que se faça a sua vontade e não a minha. Eu acho que essa é a prece mais madura espiritualmente que a gente possa fazer. Tudo bem, Marcelo. Chegamos ao término da nossa conversa aqui. Continue conosco. Ótima semana. Muita paz para você.